Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai falar sobre o surgimento das cidades, principalmente os fatores que levaram a este acontecimento que posteriormente vai modelar o mundo, né? Então, partiu. Quando a gente diz cidades, pessoal, a gente precisa de uma classe de pessoas que tenham um mínimo, que mínimo, não sejam nômades, que sejam sedentárias, ou seja, vivam de forma fixa num local. As primeiras cidades são conhecidas como a Cidade dos Mortos. Mas como assim Cidade dos Mortos? Teve um momento que a humanidade era muito nômade. A humanidade ela não dominava a agricultura, por exemplo. Então, ela perambulava pelo mundo. Ela não tinha uma residência fixa. Se protegia em cavernas, por exemplo. E onde é que ela enterrava seus mortos por hábitos? Geralmente em cavernas. Então, a hora que enterrou, ele vai ficar fixo ali. O que é uma pessoa nômade? Resumindo, é aquela pessoa que não tem residência fixa. Na questão de humanidade, quando é que a humanidade ela era predominantemente nômade? Quando ela não dominava a agricultura. E ela precisava se deslocar em busca de alimentos. Vivia da caça, vivia da coleta, principalmente. Quando é que vai surgir a questão das cidades? Quando é que a gente vai deixar de ser nômade? A gente vai deixar de ser nômade quando a gente descobrir a agricultura. Como é que a gente descobre a agricultura? Domesticando alimentos. Onde é que vai acontecer isso? Onde tem um solo fértil e a presença de água. Então, os primeiros locais que vai ser visto na história a formação de cidades é o Crescente Fértil. Basicamente lá entre o rio Tigres e o rio Eufrates, atual Iraque, por exemplo. Quem é que vai fazer essa grande descoberta? Tá? A gente dá essa descoberta às mulheres que elas observavam e viam que uma semente pode germinar e florescer. Por que as mulheres? Porque elas tinham já uma divisão social em qualquer grupo humano ali, elas tinham a responsabilidade de cuidar das crianças, a gente ainda era nômade até então, né? Então quem caçava, quem coletava eram os homens, geralmente. Aquela domesticação de alimentos somados com o tempo vão fazer surgir então as primeiras cidades lá na região do Crescente Fértil, Mesopotâmia e civilização egípcia. Junto com a agricultura eu vou ter a domesticação dos animais. Lembrando que naquela região tinham alimentos propícios à domesticação, espécies de gramas, alimentos que são das herbáceas, rasteiras. Bom, como eu já comentei com vocês ali, a questão da agricultura ficava a cargo mais das mulheres, eu começo a ter uma divisão do trabalho. Então, eu vou ter várias cidades se formando. O que vai acontecer com os homens? Os homens eles vão ter um novo papel, eles vão ter um papel de proteção. Lógico, ainda vai ter gente caçando, coletando na natureza, vai. Mas o principal papel dos homens é o de proteger as cidades. Surgem, então, os exércitos. O Estado surge a partir do momento que se percebe que pela agricultura, pela residência fixa agora, quando o número de pessoas cresce, a quantidade. Então eu preciso ter uma organização, eu preciso ter administração. Para administrar eu vou precisar de várias outras coisas que daqui a pouco a gente comenta. A religião surge neste contexto. Ela surge como uma forma do ser humano procurar se proteger dos eventos da natureza. Tanto é que as primeiras religiões, vocês vão perceber que os deuses são representações de elementos da natureza. A matemática, porque, vejam lá, eu não tenho o Estado. Quem administra esse Estado? Como é que ele vai saber administrar esse Estado? Eu tenho que fazer cálculos. Como que eu faço o registro? Eu tenho que inventar a escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia. Depois que eu tenho tudo isso, eu não tenho só uma cidade no mundo, eu tenho outras cidades no mundo. Isso vai acontecer lá no Crescente Fértil, pegando a Mesopotâmia, pegando o Egito, mas isso também vai acontecer lá na Ásia, Índia, China. Vão ficar isolados por causa do Himalaia. Vai acontecer na Europa, Grécia. Hoje eu tenho os grandes impérios. Uma coisa muito importante desta época é o comércio. Essas civilizações elas não vão ser
totalmente autossuficientes. Elas vão comercializar entre si, trocar produtos e ambas vão indo se desenvolvendo. Até o momento que eu chego aos grandes impérios. Quando eu falo grandes impérios, são cidades que vão ter um poder central, serão extensos esses impérios. O grande império que a gente destaca assim, na antiguidade é o Império Romano. Mas o Império Romano, assim como as grandes civilizações que vieram antes dele, vai chegar um momento que vai cair. E quando ele cai, ele se divide em vários pedaços. E esses pedaços, posteriormente, vão dar origem a muitos países. Logo depois que eu tenho a queda do Império Romano, eu vou entrar num período urbano ligado ao feudalismo, que vai estar ligado muito fortemente ao espaço rural. Eu tenho as cidades feudais, onde eu vou ter castelos, serão lugares murados, e quem vai mandar aqui é o senhor feudal, ele vai ter servos trabalhando para eles, eles vão ganhar o mundo, vão ganhar muito dinheiro. Nesse período eu ainda vou ter os burgos, os bairros burgueses, que são comerciantes que depois, com questões que vão acontecer no mundo, como o iluminismo, a Revolução Francesa, o desenvolvimento do capitalismo, vão se tornar muito importantes e influentes na economia, não apenas local ali dos burgos, mas a nível global. Então eu passo essa parte de feudalismo, essa questão do comércio, a gente vai começar a ter a Revolução Industrial. E a indústria, ela é um ponto-chave no quesito urbanização, porque ela vai ajudar a expandir as cidades. Porque o pessoal vai sair do campo para trabalhar nas indústrias e vai, então, construir cidades. Por que construir cidades? Porque essas pessoas não vão voltar para o campo de noite e estar na indústria de manhã. Eles vão sair do campo para morar em cidades próximas às indústrias. Junto com a Revolução Industrial, eu tenho uma expansão do sistema capitalista também nisso aí. O tempo vai passando, o que eu vou ter de resultados, então, quanto à indústria? A indústria vai ajudar também a aumentar o número de pessoas nas cidades. Essas cidades elas vão crescer a ponto de algumas delas virarem metrópoles, que são cidades com muita influência. No caso do Brasil, uma baita cidade que é São Paulo. Quando essas metrópoles elas se unirem e serem tão grandes a este ponto, eu formo megalópolis, como é o caso que acontece com Tóquio e as cidades próximas a ela. Junto com as cidades, eu vou ter cidades globais. Como assim cidade global? Cidade global é aquela que exerce uma influência que extrapola o seu território, o território dela e o território do país que ela está. O tempo passa mais ainda e a gente está no século XXI. O século XXI começa a ter destaques as cidades inteligentes, cidades com muitas câmeras monitoradas, cidades que prezam pelo meio ambiente, cidades que vão ajudar os seus moradores nos quesitos segurança, educação e assim por diante. Um exemplo aqui é uma cidade, na verdade, é uma cidade-estado que é Singapura. Certo, galera? Um breve resumo do surgimento das cidades. Certo, galera? Um resumo sobre cidades, surgimento delas. Lembrando que a cidade precisou ter algumas condições para se tornar cidade: agricultura, domesticação dos animais, divisão do trabalho, a questão da criação dos exércitos, a questão da religião, a formação dos estados, a administração da cidade, que foi possível pela questão da matemática e da escrita. Outra coisa que entra aí, a coleta de impostos, porque a cidade é o coletivo. A gente não vive no individual. Como é que a cidade vai prover melhorias e qualidade para todo mundo? Se coleta impostos, uma parte do que produz. A gente pode debater depois como é feita essa coleta e se esse dinheiro, esses bens coletados são retornados em serviços à população, ok? Um abração.